Olá, gente. Aqui é o James Maxill. Eu sou um consultor de histórias. O consultor de histórias é um profissional que ajuda pessoas ou empresas a melhor contar as suas histórias, aquelas que produzem filmes, aquelas que produzem séries, etc. Por exemplo, se vocês quiserem assistir uma série de que eu fui consultor, tem uma na Netflix aí no Brasil, em Portugal também, chamada Country Queen, a Rainha da Vila. Vocês vão ver lá nos créditos, está lá o nome do consultor de histórias. Então, é isso que eu faço, ajudar as pessoas, as empresas aqui, a melhor contar as suas histórias. E também eu ajudo pessoas a melhor contar as suas histórias. Essas pessoas, elas podem ser autores de livros, podem ser roteiristas, às vezes eu estou lá com, digamos, o diretor, o realizador, para ele melhor contar a sua história em vídeo, etc. Então, eu trabalho com uma vasta gama de histórias. E há uma razão para isso. Eu vou já para 48 anos, 48 anos e meio, gente, né, de profissão. Eu comecei a minha carreira na área editorial, depois trabalhei de 1980, mais ou menos, até 1999, até dezembro de 99, eu trabalhei na área de línguas, na área de histórias, na área de editar histórias para que fossem vendidas para o planeta inteiro, etc. E depois, a partir do ano 2000, eu comecei a minha empresa de consultoria. A minha empresa chamava-se, na época, Maxill Limited, né? Depois, a empresa cresceu, e aí, então, chamou-se Maxill Story Studio, que ainda se chama Maxill Story Studio, aqui na Inglaterra, de onde eu estou falando com vocês. Tá? Essa empresa, a minha empresa, recentemente, ou seja, nos últimos 2 anos, foi para Portugal. Lá nós somos chamados de Maxill Media. E agora, recentemente, fomos para a Espanha. E na Espanha somos chamados de Maxill Media ou Maxill Media Espanha. Muito bem, essa é a minha vida profissional, mas o que interessa para vocês é o seguinte, que nesse tempo todo, na minha carreira, né, embora eu não me considere um escritor, porque eu sou um consultor, eu ajudo pessoas a melhor escrever as suas histórias, melhor produzir as suas histórias, melhor filmar as suas histórias, melhor colocar no palco as suas histórias. Mas a gente sempre tem essa vontade de traçar umas mal traçadas linhas, e uma mal traçada linha aqui, uma mal traçada linha aqui, uma mal traçada linha ali, né? Eu acabei também me tornando um autor, né? E tive a sorte, ou o privilégio, ou esforcei-me e consegui algumas das minhas obras venderam muito bem. Obra solo, eu devo ter escrito umas 12 ou 15, eu escrevi alguns livros infantis, escrevi romances, escrevi livros técnicos, etc. Mas também eu adoro escrever em parceria, porque muitas vezes há profissionais, muitas vezes não, né? Há profissionais maravilhosos que entendem de determinados assuntos e que, somados a nós usarmos ou incorporarmos histórias naquilo que eles querem ensinar, por exemplo, acrescenta muito ao livro. Então, consequentemente, nesta área da parceria, eu devo ter escrito, participado, editado, etc., bem mais do que 100 livros. Ou seja, eu tenho uma pequena biblioteca atrás de mim. Então, digamos assim, para quem não queria ser escritor, os meus dedos, né, já estão calejados aqui no meu teclado. E agora que eu falei para vocês, ao Maxill Media Espanha, o nosso editor disse, mas como, né? Você não vais levar, né, um dos teus livros para Espanha? E na DVS Editora, por exemplo, aí no Brasil, Portugal também, eu tenho uma série, que vai ser uma série de 5 livros, lancei 3 até agora, que são as 5 lições de storytelling, que é o nome da série, mas o primeiro chamou-se Fatos, Ficção e Fantasia, o segundo, o Best-Seller, que depois eu vou falar com vocês um pouquinho, e o terceiro, Persuasão, Negociação
e vendas. E aí foi o seguinte, eu disse, então tá, então eu vou traduzir o Fatos, Ficção e Fantasia para a língua espanhola. Aí nessa história toda, só abrir um parênteses aqui, para ficar estranho, né? Eu digo traduzir para o espanhol, é que eu sou anglo-luso brasileiro. Ou seja, eu cresci falando inglês, também estudei português, estudei um pouco de espanhol. Então eu consigo me comunicar nessas três línguas. Vocês devem perceber pelo meu português, que é um pouco de português de Portugal. Felizmente, eu vivo em Portugal talvez metade do meu ano. No meu inglês, se vocês forem assistir, por exemplo, no YouTube, a várias palestras assim, que eu dou em inglês, vocês vão perceber um sotaque anglo-escocês. No meu inglês, a minha cidade na Escócia é Glasgow, onde também eu vivo e trabalho. Pois bem, voltando então ao espanhol, eu, eu comecei a traduzir o Fatos, Ficção e Fantasia, mas eu acredito, e depois eu vou conversar com vocês sobre isso, hoje, é que nós temos que ter verdade na nossa voz como autores. E aí, então, quando eu fui me traduzir, eu percebi que em espanhol aquilo não era a minha verdade. Eu não falo espanhol daquele jeito. Quando eu estou conversando com os meus amigos em espanhol, aquela não é a língua que eu falo, porque cada língua tem o seu jeito, tem o seu jeitão de falar, o seu jeitão de dizer as coisas, o seu senso de humor, etc. E aí, depois de umas 10 páginas traduzidas, o senhor sabe de uma coisa? Nada de tradução para a língua espanhola. Eu vou escrever, então, um livro em espanhol, que agora eu estou quase terminando o meu livro em espanhol, e que não vai ser factos, ficção, fantasia, mas e nem vai ser 5 lições de storytelling, né? O livro, esse primeiro que eu vou lançar agora em espanhol, originalmente em espanhol, vai se chamar Palabra e Profesión, que palavra no sentido de daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente conta, né? Profissão, a profissão mesmo do produtor de conteúdo, que a gente chama os produtores de história, como, por exemplo, os escritores, ou autores de todo tipo, escritor de livro, de peças, de filmes, e por ali vai. Né? Pois bem, então isto, na verdade, sou eu. Da minha vida pessoal, como eu disse, se vocês forem no Google, o Google conta tudo para vocês, nas redes sociais também, eu estou ali. A Aline depois coloca aqui na tela para vocês o meu Instagram, que na verdade é @JamesMaxill, sem pontos, sem nada. Né? Então ali vocês encontram, como eu falei para vocês, repito, a minha vida pessoal. Eu não uso muito as redes sociais, porque como eu comecei a minha profissão lá no início dos anos 80, essas coisas não existiam, então eu fui construindo a minha vida profissional, a minha rede de contato profissional fora da, da, desses contatos, redes sociais, etc. E depois vieram as redes sociais, que eu adoro usar, mas eu uso para uma mistura de coisas, né? Desde a minha vida pessoal, que vocês vão encontrar ali, e também algumas das coisas que eu faço na área da consultoria de histórias, ou alguma coisa que eu faço na área de autoria de livros, ou de algum filme, ou alguma coisa assim. Ok? Tá. Pois bem, então, só para dizer para vocês, eu vou repetir até o que eu já falei rapidamente, que nesse momento eu me encontro aqui na Inglaterra. Né? Hoje eu trocava umas mensagens com a Lilian e que eu dizia que eu gosto de plantas, animais e gente, não necessariamente nesta ordem. Então vocês vão viver cercado de plantinhas, porque eu estou gravando, estou falando com vocês já numa certa hora da madrugada e os gatinhos já estão todos dormindo. Ok. Então, este sou eu. E a razão de eu estar aqui, né, é porque a Lilian Cardoso convidou para ministrar um curso que ela chamou de Oficina de Escrita para os Escritores Admiráveis, né, que é o curso que
ela vai ministrar. Então, eu vou ministrar uma oficina para vocês, né? E, logicamente, nessa oficina, o propósito de eu estar, ou de eu fazer parte dela, é justamente para ajudá-los a melhor produzir uma história, melhor produzir um livro. Pode ser um livro de ficção, não ficção, um livro infantil, pode ser uma biografia, tá? Pode ser um livro religioso, pode ser um livro inspiracional, um livro de how-to, e por aí vai, né? Então, ou seja, eu vou nesta oficina ajudá-los a melhor produzir um livro. E o que é melhor produzir um livro? É o seguinte, gente. Temos a impressão, às vezes, de que o escrever, o produzir arte é intuitivo. E que é verdade, tá? Produzir um texto escrito, querer dizer alguma coisa e escrever, né, as tais das mal traçadas linhas que eu falei para vocês, é intuitivo. Isto vale para todo ser humano. A gente começou lá a, a escrever nas paredes das cavernas e a gente não parou até hoje. Só que, né, uma coisa é o intuitivo, outra coisa é a arquitetura e engenharia de alguma coisa. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Todos nós, intuitivamente, sabemos como construir um abrigo. Se começar a chover, se estivermos numa floresta, a gente já nem que seja acha uma caverna, a gente consegue se proteger da chuva lá dentro, a gente põe os galhos por cima e por ali vai. Ou seja, construir um arquivo, construir um abrigo, todos nós sabemos. E, às vezes, sabemos até bem. Por exemplo, tá? Eu saberia construir uma casinha para mim mesmo, digamos, uma casinha típica portuguesa, né? Com 4 paredes, tá? De tijolos, rebocada e caiada de branco, com a portinha, com a janela, e com um telhadinho simples por cima, e até o cheirinho de alecrim, as rosas do jardim, sem dúvida eu conseguiria construir. Agora, esta casinha, ela tem pouco valor. Para que as pessoas realmente queiram adquirir alguma coisa, eu preciso apresentar algo de muito mais qualidade. Porque, digamos assim, esta casinha hoje, se fosse em Portugal, ela valeria no interior de Portugal, talvez, não sei eu, 10 mil euros. Tá? Só que, para eu produzir alguma coisa que renda, alguma coisa que vale a pena, eu preciso construir, digamos, um, um edifício. Não precisa nem ser muito alto, pode ser um edifício de 4, 5 andares. Mas para construir um edifício de 4, 5 andares, não é com intuição que a gente o faz. Essa casinha, 4 paredes caiadas, o cheirinho de alecrim, rosa de jardim, um telhadinho bonitinho, se eu construir uma e vender, olha, vocês podem comprar, que tenho certeza que até aí eu vou. Agora, se eu fizer um sobradinho, ou uma casa, ou um edifício de 3, 4 andares, já aconselho vocês, não comprem, porque pode cair a qualquer momento. Vai ser uma porcaria. Por quê? Porque intuitivamente eu sei construir um abrigo, mas eu não sei a arquitetura e a engenharia para fazer isto de forma mais elaborada, para fazer isso, para poder vender para os outros. Então, aqui eu volto aos autores, escritores, como eu falei para vocês, nessas 4 décadas, quase 5 décadas de carreira, eu sempre encontro dezenas de pessoas, e aqui eu volto ao que eu falei para vocês do Google, se vocês forem no Google, vocês vão ver a verdade disso, às vezes eu estou lá falando para 5 mil pessoas, para 6 mil pessoas, e eu sempre digo isso, olha, temos que pensar na arquitetura e na engenharia de uma história, porque do contrário, a história rui, a história não se sustenta, a coisa fica amadora, o edifício vai ficar tortinho, não vai ficar bem feito, e pior, vai ficar perigoso. Então as nossas histórias é isso, ou seja, intuitivamente a gente consegue, mas depois temos que trabalhar para aprimorar. E como eu disse para vocês, a respeito deste livro que agora estou escrevendo em espanhol, do Palavra e Profissão, Palavra e Profissão. É interessante, porque a palavra é natural à nossa espécie. Agora, a profissão
Não. Tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, para encerrar essa conversa inicial. Ah, todos nós corremos, a gente sabe correr. Corremos para pegar o ônibus se estamos atrasados, corremos para encontrar alguém no aeroporto, por ali vai. Correr é natural a todos nós. Mas aí, exemplo, quando falei para vocês que tem a tal da minha série, o Country Queen, na Netflix, e a gente filmou no Quênia, na África. E no Quênia, eu via meninos correndo, digamos, de uma casa a outra, de uma aldeia a outra, para levar recados. Tá? E eles corriam até bastante bem. E, na verdade, do Quênia saem grandes corredores que vencem Olimpíadas, etc. Só que não é tirar um daqueles meninos da aldeia e dizer, tá bem, na sexta-feira ele sai da aldeia, descansa, come alguma coisa, na segunda-feira ele vai vencer uma Olimpíada. Não vai, porque correr, é que eu falei, é palavra, é natural a todos nós. Agora, ganhar uma Olimpíada, ou seja, um autor para ser publicado e para ser reconhecido como um autor, aí ele vai precisar passar por de um um treinamento, de certa forma, intenso. Tem toda a arquitetura e a engenharia do treinamento. Ou seja, ele vai usar aquele talento, aquela vontade que ele já tem, ele já sabe correr, para se aprimorar, para poder vencer umas Olimpíadas. E assim é comigo e assim é com vocês. Tá? Ou seja, sim, a gente quer, sim, a gente acha que consegue. Eu acho também que qualquer pessoa pode conseguir, tá? Porque é natural para nós a palavra. Agora, sem nos profissionalizarmos um pouquinho, essa palavra não vai adiante. Né? É uma coisa muito romântica quando eu digo assim, eu vou construir a minha própria casinha, ela vai ficar tão bonitinha. Tá, até vai servir para mim, vai servir para minha família, vai servir para meus amigos que vão elogiar a casinha que eu construí, mas vai parar por aí. Né? Para que realmente consigamos fazer alguma coisa para as massas, nós precisamos nos profissionalizar. E aí que eu vou fazer, então, justamente com vocês, né? Dar uma ajuda neste caminho que leva à profissionalização. E a Lili, a equipe da Lili, depois vai contar para vocês mais detalhes a respeito disto. Um beijo para vocês, gente. Até mais.